Olá! Estaremos dando continuidade a uma temática que começamos a trabalhar um dia desses, a Bíblia e a depressão. Hoje será a segunda parte desta reflexão, que certamente não pode ser esgotada com 2, 3 ou 4 falas, é um assunto para a vida toda, mas quis aqui trazer alguma contribuição sobre a depressão e como lidar, melhor como lidar com ela, como tratar essa questão. A ótica que temos trabalhado aqui é uma ótica bíblica. Não podemos ignorar que existem outros olhares, a psiquiatria, a psicologia, pensam essa questão, as neurociências, pensam essa questão da depressão a partir de outro foco. Mas eu quero pensar isso a partir do foco da fé, a partir da ideia que o Senhor trabalha na sua palavra sobre esse assunto. Então, enviesado pela palavra de Deus, queremos trabalhar esse tema, a Bíblia e a depressão. Eu quero, começando aqui, ler o texto que vai ser base da nossa reflexão, livro de Salmos, capítulo 34. Leremos alguns versículos do 4 até o 19. Diz assim: Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Esse é um salmo tremendo, uma palavra muito abençoadora. Por algumas vezes esse texto sagrado aquietou minha alma, silenciou as minhas angústias, me ajudou a viver um tempo de paz quando muita guerra estava à minha volta. Eu sei que talvez não seja o seu caso, talvez não seja você que esteja passando por uma depressão, mas todo mundo tem na família a história de alguém, ou é você ou uma outra pessoa que já passou ou está passando por esse grande mal chamado depressão. E se certamente você passou, também é certo que você pode afirmar, é um vale sombrio como a morte. Podemos lembrar do Salmo 23, quando Davi dizia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O único jeito de sobreviver a esse vale da sombra da morte, que é a depressão, é a partir da companhia de Deus, da presença de Deus. O salmista aqui no Salmo 34, ele vai narrar um pouco da sua vida, a narrativa nos fala de temores, de angústias, de assombros. Ele está vivendo um tempo muito difícil. Não poderemos afirmar que ele preenche uma sintomática padrão de depressão, mas certamente ele está aqui com humor rebaixado, está aqui vivendo uma tristeza muito profunda, coisas que fazem parte de um quadro depressivo. Por exemplo, ele vai falar aqui que o Senhor o livrou dos seus temores. É muito comum a pessoa estar vivendo um processo depressivo, ele se sentir despotencializado, ou seja, coisas que ele fazia facilmente, ele agora não consegue mais fazer. Ele tem temor de fazer, ele tem medo de não conseguir. Ele se sente enfraquecido. O texto fala aqui também de angústias. O texto vai falar aqui também de um momento em que ele, diante do Senhor, considera o seu coração. Ele diz, esse coração está quebrantado. Não é só a ideia de humildade ou de humilhação. É a ideia também de um coração esmagado, de um coração doído, de um coração que estava ali numa situação de aperto. E ele fala também que esse Deus o livra das aflições. Então, olhando para o que o salmista nos apresenta, podemos tirar lições preciosas para lidarmos com a depressão. Mesmo que esse salmo, ou o autor desse salmo, não preencha o rigor científico que classifica o que é uma depressão, pelo DSM e outras formas de classificação, entendemos que esse caso é um caso para se considerar. E ele fala então que ele encontrou um caminho para lidar com essa depressão ou com essa angústia profunda, com essa tristeza avassaladora, com esse coração quebrantado, e ele apresenta aqui para mim e para você como que ele lida com isso.
E é bem provável que isso nos sirva a todos, porque é a palavra de Deus revelada ao nosso coração. Uma das coisas que ele vai dizer aqui é que diante desse momento de angústia, de temor, ele tomou uma decisão. A decisão é, eu vou buscar a Deus. Na palavra passada eu já dei esse foco. Não adianta acreditarmos que essa situação ou a depressão vai se resolver naturalmente com o tempo. Não se resolve. É provável que a situação fique ainda mais crítica se ela não for tratada. E na outra ocasião, e agora nesta também, esse foco primário aqui tem que fazer parte da nossa perseguição. Temos que perseguir isto, buscar a Deus. Mas como que uma pessoa depressiva vai ter força de levantar a sua casa e ir até um templo, até uma igreja e buscar a Deus? Como é que ela vai conseguir clamar a Deus no seu quarto, ainda que seja ali no seu quarto? É muito difícil. Olha, não tenha dúvida que no primeiro momento a pessoa não vai ter possibilidade alguma de tomar uma iniciativa. Mas peça socorro a alguém. Já ouviu falar de intercessão? Intercessão é quando alguém ora por nós. É como quando alguém se coloca como mediador, não no sentido salvífico, mas alguém que se coloca diante de Deus em nosso favor, em oração. E é provável que se você for coberto de oração, você certamente vai se fortalecer e vai conseguir, mesmo que capengando, com dificuldade, se apoiando em alguém, começar uma trajetória de vitória, de cura, de restauração nesta área. Ele fez isso, ele diz, eu resolvi buscar ao Senhor. E ele se surpreende com uma coisa, Deus o respondeu. Olha que coisa tremenda. Aliás, nós só encontramos o que nós buscamos. Não iremos encontrar respostas se nós não buscarmos respostas. Não temos como encontrar algo que nós não estamos procurando, que não estamos buscando. Ele diz, eu resolvi procurar a Deus e Ele me respondeu. E o detalhe aqui que faz toda a diferença, Ele me livrou de todos os meus temores. Um momento de grande aperto que o salmista passava, ele chega à conclusão de que Deus foi favorável a ele, que Deus se inclinou para ele e que Deus o livrou de todos os seus temores. Viver com medo é muito difícil. Uma pessoa depressiva normalmente vive com medo, medo do futuro, por exemplo. Ela vê o futuro de forma distorcida, ela se vê de forma distorcida, ela vê os outros de forma distorcida. A visão de mundo, a visão de vida, ela está completamente comprometida e uma das questões que está envolvida nessa distorção da visão é o medo. Ele diz, agora eu posso viver sem medo, porque Deus ouviu a minha oração, Deus me livrou. Ele ainda diz, olha, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Ele se apresenta diante de Deus como alguém que tem necessidades, ou seja, ele não é soberbo. Ele não está arrogantemente dizendo, não preciso de nada, saio dessa sozinho, eu sei como que lido com isso, já passei por isso antes, vou sair disso sem a ajuda de ninguém. Ele não foi prepotente. Ele diz que ele, como pobre, e a ideia de pobreza aqui não é pobreza financeira, é alguém que se reconhece necessitado de Deus, dependente de Deus, e diz, eu clamei, como pobre eu clamei, e o Senhor diz aqui, me salvou de todas as angústias. Ele vivia angustiado. Você já acordou um dia que é aquela angústia profunda no peito, um sentimento ruim, parece que o dia vai ser cinza, uma angústia tão profunda que as coisas que você mais gosta, você não vê mais nenhuma graça, as comidas que você mais apreciava não tem mais sabor, e você está pensando inclusive até em morte, não talvez em matar-se, mas a morte como um tema central ali por causa da angústia. E nem sempre uma angústia que tem explicação, porque quando é uma angústia que tem explicação, alguém me demitiu, alguém me largou, fui traído e etc., fica um pouco mais tranquilo de lidar, mas são angústias às vezes que não têm um endereço certo, que nós não reconhecemos a fonte. E ele diz, eu agora posso viver sem angústias, porque me apresentei com humildade diante de Deus, me reconhecendo necessitado de Deus, e Ele me salvou dessas angústias. E aí ele vai falar do ministério dos anjos, o texto sagrado apresenta, dizendo o seguinte, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O centro da reflexão do versículo 7 aqui é temor. O salmista está dizendo, eu vivo debaixo de temor a Deus, e por causa desse meu temor a Deus, tenho sido libertado de muitas coisas, porque Deus tem dado ordens aos seus anjos a meu respeito. Ele te convida ainda ao temor no versículo 9, quando diz,
temei ao Senhor, porque nada falta aos que o temem. O salmista se via como um homem suprido das suas necessidades, porque ele se apresentou diante de Deus com temor, com devoção, com piedade. O verso 8 fala de uma experiência tremenda, ele diz, eu provei, e sabe o que eu descobri? Deus é bom. Deus é bom. Ele diz isso, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado ou feliz o homem que nele se refugia. Não tem como experimentarmos Deus e não chegarmos à mesma conclusão. Deus é bom e a bondade de Deus está sobre nós e se revela a nós, se manifesta a nós, mas é preciso clamar, é preciso buscar, é preciso temer, é preciso provar. Caso contrário, Deus será sempre uma figura abstrata. O texto prossegue, ele vai dizer algo interessante, dizendo, olha, os olhos do Senhor estão sobre os justos e atentos os ouvidos ao seu clamor. Deus está nos observando. Uma das coisas que é muito recorrente na vida de uma pessoa depressiva é o sentimento de solidão. Por mais que ela tenha gente ao seu lado, ninguém serve. E ela se vê isolada e às vezes se coloca em isolamento real, se afasta de todo mundo. Mas a Bíblia diz que você não pode fugir de Deus, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Ele está atento com seus ouvidos também, pronto a ouvir o seu clamor. E o salmista chega a essa conclusão de que ele estava sendo percebido por Deus e que automaticamente isso ia culminar em livramento, porque o versículo 18 diz, perto está o Senhor. Deus não está longe. Quando a gente está rindo, com dinheiro no bolso, fazendo festa, sempre tem amigos, gente por perto, casa cheia, ao redor da churrasqueira não falta gente, não é verdade? Mas, no entanto, há momentos que as pessoas fogem, principalmente quando estamos num profundo momento de dor ou vivendo uma depressão, um tempo de angústia. Parece que somos um peso para o outro e as pessoas já não querem ficar tão perto assim da gente. Mas o texto diz que o Senhor está perto. Ele está presente, e não somente presente, Ele está perto de você. E automaticamente Ele está perto para salvar você. E a ideia de salvamento aqui é a ideia de livramento, não de salvação para a eternidade. Só que há um detalhe, Ele está perto daqueles que têm um coração quebrantado. O texto sagrado tanto fala do quebrantamento aqui como posição diante de Deus, de humildade, também fala de um momento em que o coração dói tanto, em que você se sente impotente e tem que buscar uma ajuda superior. Seja de uma forma ou de outra, é com o coração quebrantado que temos que nos apresentar diante de Deus, porque Ele está por perto e Ele salva os contritos de espírito. Termino a minha reflexão breve dizendo que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. São muitas aflições que todos nós passamos, mas uma pessoa depressiva, as aflições são maiores. Por mais que elas não sejam em si mesmas, elas são percebidas como gigantes, como enormes, e automaticamente há uma maximização da problemática, uma vez que a lente ela está comprometida, o olhar está comprometido, a pessoa fica aí, não dá para minimizar o problema. Você está bem, está alegre, está feliz e vê um aperto financeiro, é um problema real? É, mas a sua condição emocional te possibilita você minimizar essa situação. Mas se você não estiver bem, não dá para minimizar, você vai maximizar, você vai ampliar e tudo fica muito mais gigantesco na sua cabeça. Mas a Bíblia diz que mesmo que hajam aflições, Deus nos livra de todas elas. Deus nos livra de todas elas e Ele está por perto. Não sei se você está passando por essa situação de angústia, de tristeza profunda, um sentimento de solidão, um momento em que você não tem prazer na vida, nem mesmo no lazer, nem mesmo num prato de comida. Você está passando por um momento crítico, eu te recomendo muitas coisas. Já recomendei em outros programas, busca um médico, um tratamento, busca fazer uma terapia, mas há algo que sobrepõe a todas as buscas. Busque a Deus, clame por socorro, fala com o seu Criador, Ele te conhece, Ele sabe como você funciona e automaticamente você entrando nessa caminhada de busca pelo Senhor, Deus vai entrar em seu favor, porque bom é o Senhor para aqueles que o buscam, para a alma que por Ele espera. Que Deus te ajude a lidar melhor com as suas dores, tristezas, angústias ou depressão, como comumente conhecemos.
Nós vamos agora encerrar por aqui, mas queria te desafiar a ver os programas que se seguem. Ainda iremos ministrar mais 2 falas a respeito desse assunto nas semanas subsequentes. Eu tenho certeza que pode sim abençoar a sua vida e te fortalecer nesse tempo de fraqueza. Deus te abençoe.